começa no castelo da família Campbell. Pelo que o nosso prota se lembra, ele tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Quando ele olha para suas mãos, ele até acha que tinha viajado no tempo. Porém, a decoração daquele palácio era no estilo ocidental, então ele se vê no espelho e percebe que era mais novo, e também era mais bonito. Então, ele já começa a entrar em pânico, pensando que não só viajou no tempo, mas sim virou outra pessoa. Porém, essa parecia ser uma situação boa, e olhando um pouco melhor, ele até se achava mais bonito. Porém, ele já estava pensando que isso era bom demais para ser verdade, até porque nada de bom acontecia na vida dele. O nosso herói é aquele tipo de nerdola que só ficava jogando videogame o dia inteiro. Então ele decide pegar uma faca e conferir se tudo aquilo não era um sonho. Ele fez um pequeno corte no seu dedo, porém a lâmina estava muito afiada e acabou virando um corte profundo. Ele rola para todos os lados gritando de dor. Em choque ele percebe que aquele mundo é real mesmo. Nesse instante, ele percebe que aquela aparência lembra muito um personagem da novela que ele lia. Porém ele não teve muita sorte e acabou reencarnando no vilão que foi exilado. Mas para melhorar um pouquinho a situação do nosso protagonista, ele renasceu no corpo de um vilão riquinho, herdeiro de uma família poderosa. Só o azar já começa aí, pois ele renasceu no pior personagem da história. Nosso herói nasceu no corpo do Moon Campbell, que é o pior personagem dessa história que ele lia no mundo real. Nosso protagonista já começa a entrar em desespero, porque esse vilão já era derrotado nos primeiros capítulos. Nesse instante, a sua empregada acaba batendo na porta, e ele pede para que ela entre. A garota dá as boas-vindas ao seu mestre, e o nome dela é Anna Campbell. A empregada havia trazido a roupa para o banquete da manhã, e disse que a mãe do garoto pediu para que ele a testasse. Nosso prota estava tratando ela super bem, muito contrário do que o vilão a tratava. Por isso ela se aproximou para conferir se ele estava realmente ferido. Ele acabou pedindo um curativo, porém a garota já vai se agachando e colocando o dedo dele dentro da sua boca. Aquilo ali parecia muito legal, digamos assim, para o protagonista. E o sem vergonha já fica todo empolgado. Ela disse que o machucado agora já havia sido curado, e ainda fala para ele não se machucar novamente. O moleque fica todo vermelho de vergonha, falando que vai lembrar disso. Então a garota se vira e sai dizendo que vai voltar ao trabalho. E já vai logo bater na porta e o moleque fica extremamente animado. A partir de agora, parecia que Deus havia lhe dado uma chance de ser feliz nesse novo mundo. E ele até começa a rolar para todos os lados, dizendo que ele é rico e que tem uma linda empregada. Por outro lado, Hannah estava do lado de fora. Ela não acreditava que seu mestre havia sido gentil com ela. O prota sabia que pela história da novel, ele iria provocar o protagonista na festa de amanhã. E como ele tinha pouco tempo para mudar a visão das pessoas, ele ia tentar se desculpar da melhor forma possível. Então ele ia ter que se humilhar. Porém a festa já era amanhã. E se ele não se desculpasse com a protagonista, ele teria aquele final trágico. Quando ele calcula todas as desculpas que ele ia ter que pedir, já fica paralisado e até dá um grito, dizendo que não vai dar tempo suficiente. Porém ele começa a pedir a ajuda dos deuses, ou a ajuda do sistema. Porém não existia sistema nenhum. Então ele começa a chorar. Amanhã seria sua festa de 18 anos e ele já ia acabar morto. Então ele fica pensando que deverá se humilhar beijando os pés da protagonista, para poder mudar o seu destino. Já estava tudo decidido, e ele iria se ajoelhar 1000 vezes para adquirir o perdão. Nesse instante, um livro cai de um portal e bate na sua cabeça. O nosso prota começa a reclamar perguntando quem estava ali. Porém ele percebe que era um livro de capa dura. Aquilo estava mais para um grimório, e emanava um poder sombrio. Ele imaginava que isso era a resposta de um sistema, ou até mesmo de um deus. Parecia que finalmente o mundo estava conspirando em seu favor. Ele agarra o grimório dizendo que Deus não havia se esquecido dele. O nosso prota começa a folhear aquele livro, imaginando que vai conter inúmeras trapaças. Porém, quando ele olha direito, parecia que não tinha nada de útil. Ele revira o livro para todos os lados, e realmente não tinha nenhuma palavra escrita, o que deixa ele muito frustrado. O Moon pensa que deve ter alguma fórmula secreta para liberar as magias desse livro. Com o impacto do grimório na sua cabeça, ele acabou ficando com um machucado, e por isso uma pequena gota vermelha acabou caindo nas suas páginas. Uma hora sombria começou a correr todo o livro, e as páginas começaram a se mexer. Rapidamente parecia uma espécie de magia sombria, estava tentando absorver o nosso herói. Ao acordar, seus braços e pernas estavam presos, ele estava completamente acorrentado. E quando Moon abre os olhos, havia ali na sua frente uma mulher o encarando. Ela dizia que esperava por ele, há muito tempo, e que ele não sabia o quão triste ela estava por ficar aguardando. A mulher fica dizendo que ele é maligno, e também egoísta. Parecia que ela queria ele somente para ela. Ela era uma espécie de garota paranoica. Ela diz para ele não se preocupar,
ela iria limpar ele com seu amor, e ainda termina dizendo que eles vão permanecer juntos para sempre. Ele dá um grito quando vê as lâminas se aproximando de seu rosto, mas nesse instante o Mon acorda daquele pesadelo. Aquilo parecia real demais para ser um simples sonho. A sua cabeça estava um pouco dolorida, e as suas mãos ainda tremiam bastante. Ele começa a achar que aquilo foi uma premonição. Antes de desmaiar, ele se lembra que aquele líquido vermelho tinha caído no livro. Ele até tenta descobrir o significado das palavras daquela mulher. Porém, quando ele abriu o livro novamente, estava escrito que ele não devia mudar o destino do personagem. Aquela magia sombria sai do Grimório e entra dentro da sua mente. Ele acaba entendendo o recado, que ele não deveria mudar o destino nesse instante. O Prota percebe que estava completamente ferrado, e ele teria que seguir todo o roteiro daquela história, sem mudar nenhuma vírgula. Pelo menos ele tenta ser otimista, dizendo que no final da história não é revelado o que acontece com esse personagem. Ele sabia que Mon Campbell seria exilado e se tornaria um mendigo, porém ele não poderia dar a volta por cima. Ele até fica com um papinho de que no mundo real ele era um socialista trabalhador. Nice. Mais tarde ele desce para almoçar e parecia que ele nunca tinha comido um prato delicioso daqueles. Aquela comida era muito saborosa. Eu tô até começando a achar que ele realmente morava num país socialista, já que parecia que nunca tinha havido comida na vida. A Salma pergunta o que aconteceu com Mon Campbell, pois ele parecia estar muito feliz. E a nossa digníssima duquesa Nice Campbell, Leopold Long Campbell, fala que seu filho está muito feliz, pois amanhã ele vai fazer 18 anos. Vamos falar que é exatamente isso. Ele estava disfarçando, fingindo que não passava fome na sua primeira vida. A sua mãe fica toda animada, dizendo que amanhã terá muitas gatinhas atrás dele. Porém, seu pai fala que o garotão já está comprometido com a princesa Cecília. Sua mãe não gostava muito daquela garota, e fica dizendo que ela é muito fria e nada fofa. Por outro lado, Mon não se lembrava dessa princesa Cecília, mas quando ele começa a recobrar a memória, ele lembra que essa princesa tinha conquistado muitos fãs. Provavelmente era aqueles nerdolas que não saíam de casa, e que ainda compravam um travesseiro com estampa de wi-fi. Nesse instante, nosso herói fica com pena de seus pais, pois o Mon na história real não valia nada. Só que os pais do garoto pareciam que realmente se importavam com ele, e no final das contas, as atitudes desse personagem acabou com a reputação dos seus pais, por isso ele estava determinado a salvar o destino deles, e somente arruinar a si próprio. Aquele sistema maligno disse que ele não poderia mudar o seu destino, mas não disse nada sobre mudar o destino dos outros ao seu redor. O dia já estava entardecendo. O Mon sabia que amanhã ele iria se encontrar com sua noiva Cecília, e também arrumar alguma forma de estragar o noivado com ela. Ele queria comprar uma espécie de sonífero, e só ia conseguir isso no mercado negro. Nesse instante ele acaba se esbarrando numa empregada e derruba todo o chá em cima dela. Quando a garotinha percebe que ela se esbarrou no terrível Mon, ela fica morrendo de medo. O cara realmente não valia nada e tinha uma péssima reputação, por isso a garota já levanta rapidamente pedindo desculpas ao jovem mestre. Ele diz que estava tudo bem, mas ela percebe que tinha uma mancha na roupa dele. Por isso ela já se ajoelha pedindo perdão, implorando para que ele não demita ela. Isso deixa Mon um pouco bolado, pois o dono original desse corpo não era nada legal. Ele fala para a garota se levantar e que foi apenas um acidente, e que não iria castigá-la. A garota estava com febre, então ele se aproximou dela para medir a sua temperatura. Aquilo acaba causando uma situação romântica, e ela fala que está trabalhando duro, por causa da festa de amanhã. Nesse instante, aquela empregada Hannah havia chegado ao nosso herói. Desespera ele de levar a pequena garota para descansar. Antes o jovem mestre pergunta qual era o nome dela, e a garota diz que se chama Noel. Hannah fala que tem muitas funções por causa da festa de amanhã, e que não dava para a garota descansar. Agora que cada empregado na mansão tem suas tarefas bem definidas. Se a Noel tirar um cochilo, o peso vai acabar caindo nas costas de outro empregado. Então questionam por que eles não contratam mais gente de fora. Aquela mansão é gigante, é impossível que não tenha verba para reforçar a equipe. O Mu então dá uma ordem para a chefe das empregadas que qualquer servo que não esteja em plenas condições de trabalhar que vá descansar, e as vagas vão ser preenchidas por pessoas de fora. Ele fala que não quer zumbis vagando pela cerimônia de maioridade dele. A empregada acata as ordens e fala que vai repassar a ordem agora mesmo. Depois que o Prota vai saindo pelo corredor, Noel sussurra para a empregada-chefe que o Prota sempre foi contra trazer forasteiros para dentro da casa. Ele dizia que não queria que gente de fora contaminasse a mansão dos Duque. A irmã já corta ela falando para que ela não pense nessas coisas e apenas siga as ordens. Após o jovem ir embora, a irmã fica com o pensamento de que ele está mudando. É sutil, mas ele parece bem diferente. Para o Moon procurando alguma coisa em um baú cheio de joias. Ele revira o quarto inteiro resmungando, fala que para lidar com uma maga do nível da princesa só com uma poção muito especial. O problema é que essa poção é muito cara e totalmente legal. Só tem um lugar onde ele pode achar essa parada.
Ele acha o vale VIP dele do mercado negro subterrâneo. Corta pra Câmara de Comércio Chessford. Ele mente pra despistar os guardas, falando que vai comprar umas joias pro pai dele. Eles aceitam assim normal mesmo. Ele olha pra trás, certificando que ninguém está observando, e se enfia num beco. O local ficava em um lugar bem recanteado, longe dos olhares da cidade real. Chegando lá, ele é interrompido por um cara encapuzado que pergunta quem ele é. O Prota fala a senha daquele local, que é Rato de Esgoto, e mostra o seu cartão VIP. O guarda logo libera e dá as boas-vindas pro garoto. E finalmente ele chega no lendário mercado negro de Leopold. Lá há bestas, poções e até escravos. E era o verdadeiro submundo daquela cidade. O vendedor olha o Prota entrando e fica feliz de finalmente ter um cliente, perguntando o que ele deseja. O Prota já pergunta para ele se por um acaso tem algum sonífero para mago naquele lugar. O vendedor se vira para procurar a poção e fica fazendo brincadeiras, fazendo suposições do que aquela poção seria útil para o jovem rico. Ela oferece um local onde se vende escravos, mas o Prota já diz que não está muito afim disso. Quando o mundo já está se preparando para sair, o vendedor pede para que ele espere, já que lembra que tinha uma poção dessas no seu estoque. O vendedor tinha um rosto coberto por uma máscara e uma voz alterada magicamente. Impossível saber se era homem ou mulher. Mas o Prota já dá uma olhada ali no conteúdo e tira suas próprias conclusões. E o fato dela sobreviver ali no submundo do reino o deixa ainda mais interessado. A vendedora tenta lembrar onde colocou os frascos que havia preparado, quando o safado do Prota tá ali só observando o produto. Na mente dele, ele pensa que talvez seja uma boa se aliar a ela para quando ele for exilado do reino. Nisso, alguém entra na loja pedindo algo forte que não deixe rastros. A silhueta e o perfume com certeza era uma mulher, e o Prota fica pensando o que será que ela vai fazer com aquilo. A vendedora chega com a poção e avisa que pode ser misturada com qualquer tipo de bebida, que com 1 ou 2 gotas já consegue derrubar um elefante. O Prota fica um pouco desconfiado se é verdade, e ela fala que se não acredita, ele mesmo pode testar. Mas que se cair no sono, ela cobra uma taxa de enfermagem de 5 mil reais por hora. Ela também pega a poção da garota que chegou e avisa que fica 130 mil ienes. Perguntando se o pagamento vai ser no dinheiro ou no cartão, a garota misteriosa avisa que não tem o valor, mas pede para pagar com informação. Ela entrega um papel para a vendedora que fica extremamente interessada no conteúdo, falando que para certas pessoas aquilo vale muito mais do que 130 mil ienes. A vendedora então aceita vender a porção pelas informações da garota, que agradece e já se retira da loja. A vendedora volta pro Prota e pergunta como vai ser, e ele pede para que ela passe seu cartão. Ela entrega a poção e oferece um brinde para ele, dizendo que aquilo pode melhorar a experiência se ele usar em conjunto com a garrafa vermelha. Ele agradece a gerente e pergunta sobre a informação da garota. Ela fica toda feliz e pergunta para ele se ele também quer, dizendo que pode vender para ele com um preço especial, afinal eles são amigos antigos. Ela mostra 9 dedos e ele pergunta se são 90 mil. Ela responde que com 900 mil a informação é dele. Prota já recua e manda para ela que não quer não. Ele fica pensando que ela tentou lucrar 7 vezes em cima dele. Pode repassar uma informação, dizendo que aquele lugar é um ninho de tubarões e que precisa achar aliados melhores. Na saída, a vendedora se despede dele e pede para que ele volte sempre. Mas assim que o garoto sai da loja, ela revela a informação que estava naquela carta, de que amanhã será a festa do moleque da família Campbell, que até a terceira princesa vai, e a mansão do duque está contratando forasteiros. Ela fica se perguntando para quem ela deve vender essas informações, já que Moon Campbell é odiado por diversas pessoas. Ela soltou uma risada leve e comentou que realmente era uma mulher terrível. Na noite seguinte, a mansão do Grand-Duque estava totalmente dominada. A grande cerimônia formal de maioridade do Moon Campbell. Vestido com um traje impecável, ele recepcionava ali os convidados com um sorriso no rosto, que não revelava absolutamente nada do que passava na sua mente. O homem rico se aproxima puxando sua filha pelo braço. Alteza, permita-me apresentá-la à minha filha. A moça até fez ali uma referência educada, mas assim que levantou o olhar e viu o rosto do Moon, tudo mudou. O sorriso dela sumiu, o corpo começou a tremer e, num gesto impulsivo, ela levantou, virou e saiu correndo de medo. O salão ali já congelou na hora, e o pai da jovem ficou todo vermelho, curvou-se rapidamente e pediu perdão, avisando que ela devia estar se sentindo nervosa. O Prota já sabia da sua reputação, então ele apenas dá aquele sorrisinho leve e avisa pro homem não se preocupar, já que aquilo estava como esperado. Até porque não era só aquela garota, eram todas. Todas as mulheres da festa estavam completamente inquietas com medo do Prota. E havia motivo, a reputação do antigo dono daquele corpo era um verdadeiro pesadelo em forma de nobre. O Grand-Duque, que observava tudo de longe, se aproximou e deu um tapinha no ombro do filho, o avisando que estava satisfeito com o amadurecimento do filho. Ele pensava que naquela situação seu filho com certeza causaria um escândalo, mas muito pelo contrário, ele realmente mostrou que agora é um homem. Prota cumprimenta o pai dele e fala que dará seu melhor. Neste momento, todos anunciam a chegada da princesa. Todos deveriam dar as boas-vindas à terceira da linhagem de sucessão do Império Leopold.
A filha é branca e pura e abençoada pela deusa do gelo. A terceira princesa do Império, Alteza Cecília, e nós vemos que ela realmente era muito bonita. O seu pai se despede para que ele fique sozinho com a sua noiva, e dessa forma ele vai até lá mostrando todo seu cavalheirismo. A garota fala que faz muito tempo desde a última vez que o viu, e o jovem mestre elogia ela dizendo que a garota estava deslumbrante. É sério? Obrigada pelo elogio, no entanto é raro ouvir tais palavras de elogio do Mestre Moon. Quando a senhorita diz isso, até faz parecer que eu sou uma má pessoa, que não consegue nem controlar a boca, e isso não é verdade. Nós vemos que a garota aqui não tem medo de falar essas verdades para o protagonista. Ele dá as boas-vindas e diz que ela deve estar cansada da viagem. Essa garota era muito bonita, porém muito assustadora, como esperada da primeira protagonista feminina do livro original. Por outro lado, a garota fica pensando que o seu noivo ele era muito diferente do que antigamente, e até se pergunta quando foi que ele se tornou um cara tão educado. Nesse instante, uma filha ilegítima aparece, e era a mulher que teve um duelo com o noivo há pouco tempo. As pessoas começam a sussurrar baixinho sobre elas. Ali estava a verdadeira protagonista do livro original, o nome dela era Ariel Vanguard, que é essa garota aí de roupa vermelha. Ela cumprimenta o Moon e pergunta como ele tem passado. Ele fala que muito bem, mas nesse instante um dos funcionários começa a xingar a garota, chamando-o de bastardo.